Bom dia, graça e paz a todos, mais uma vez que estarão conectados conosco nessa manhã, para que possamos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Desde já sejam bem-vindos, oh maravilha! Prazer ter você aqui. Acredito que a partir de Angola, né? Um prazer ter você. Deus esteja nos abençoando nessa manhã e estamos conectados e nesta manhã temos a palavra do Senhor para abençoar a sua vida e a vida de muitos. Por isso, vai compartilhando, convidando outras pessoas que estejam conosco nessa manhã. Eu creio que a palavra do Senhor transformará a sua vida, edificará a sua vida e aumentará a sua fé nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Logo, logo nós estaremos começando com a oração e vamos entrar nesse clima de louvor, de adoração. Seja bem-vindo. Todos estão entrando. Irmã Nisa, um grande abraço, saudações e saudades de vocês. Yahweh, Nayekogumba Melai, Ibosonayo Nafukan. Nayekogumba melayo, boko nangai na tomboli. Nayekogumba melayo, Yahweh. Nayekogumba melayo, Yahweh. Nayekogumba melayo, ibosonayo nakusana. Nayekogumba melayo, maboko nangai na tomboli. Nayekogumba melayo. Entra nesse clima de adoração. Entra nesse clima de louvor e adoração. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Pai querido, nós somos gratos a Ti. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Bendizemos o Teu santo nome. Nós engrandecemos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome nessa manhã. E acima de tudo, somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela noite que já se foi, pelo dia que já chegou. Obrigado pela Tua intervenção em cada família na face da terra. Obrigado pelos Teus anjos que acampam ao nosso redor dia e noite. E obrigado pela Tua mão poderosa que sustenta as nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pela saúde, pela vida e pela oportunidade que temos nessa manhã de compartilharmos a Tua palavra. Pai querido, obrigado pela vida de todos aqueles que já estão conectados conosco. E nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, nos edificando, nos abençoando
e nos transformando no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, que o Senhor esteja falando conosco. Abra o nosso entendimento, dê-nos a compreensão da Tua Palavra e que a Tua Palavra venha nos edificar. A Tua Palavra nos dê vida e vida em abundância. Confiamos esse tempo nas Tuas mãos. Obrigado, Pai. Mesmo os nossos irmãos estão longe, a nossa igreja nas casas, mas nós não paramos de cultuar, nós não paramos de celebrar, nós não paramos de adorar, porque nós somos a igreja do Senhor. Já te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, pela ação do Teu Espírito Santo e pela palavra do Senhor aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe todos sejam bem-vindos. Jesus abençoe vocês. Vamos adorar mais o nosso Deus com um hino que a nossa irmã Anisa pediu naquele dia. Não há um Deus maior. Amém? Eu gostaria, onde você estiver, que entrasse nesse clima de louvor e de adoração, né? Vamos adorar ao Senhor, glorificar a Deus, né? Adora comigo, adore conosco. Entra nesse clima onde você estiver, na sua casa. Vamos adorar o Senhor. Deus é tão maravilhoso. E Ele está presente na sua vida, onde você está, na sua família. Vamos louvar o Senhor. Não há Deus maior. Você crê nisso? Que não existe um outro Deus além do nosso Deus. Deus maior. Não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. O que mais que Ele criou? Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo criou. Bom dia, irmã Gima. Para quê? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Não há Deus maior e não há Deus melhor. Não existe outro Deus maior e melhor, a não ser o Deus que nos salvou, o Deus que enviou o seu único Filho Jesus Cristo. Esse Deus é o nosso Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele sustenta todas as coisas com o poder da palavra dEle.
E esse Deus cuida das nossas vidas até hoje. Tudo que tem acontecido conosco é a permissão do Senhor. Por isso nós cantamos: não há Deus maior. Não existe Deus acima do nosso Deus. Não há um demônio, não há capeta, não há reis, não há presidente. Ele está acima de todas as coisas. Você crê nisso também? E Ele é um Deus melhor, que concede aos seus filhos o melhor. Deus sempre te dá o melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Por isso, Ele é o melhor para nossas vidas. E Ele criou todas as coisas com o poder da palavra dEle, né? O livro de Hebreus nos afirma, no capítulo 11, verso 3, que todas as coisas que nós enxergamos, que nós palpamos, Deus criou essas coisas por intermédio da palavra dEle. E Ele trouxe à existência aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós tocamos. Deus trouxe essas coisas ao invisível. Que maravilha! Ele criou a natureza para nosso bem, o universo para nosso bem. Sempre Ele nos dá o melhor, mesmo quando nós pecamos. Os nossos pais Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada, eles foram expulsos da presença do Senhor, e o pecado original visitou todos os seres humanos. Deus ainda, por ser tão maravilhoso, tão bondoso conosco, Ele providenciou o outro meio para nos resgatar de novo, para nos recuperar de novo, para nos levar de novo na presença do Pai, né? Ou seja, na presença dEle. E Jesus veio, morreu, nos salvou, nos recuperou e nos transportou de novo na presença de Deus. Que Deus tremendo, maravilhoso! E esse Deus, Ele está acima das nações, dos reis, das tempestades. Aqueles que nos acompanharam durante a semana, nós fomos abordando, né, compartilhando com os irmãos, né, o texto de Marcos 4, 35 a 41. Eu estarei fazendo a conclusão amanhã, na segunda-feira, né, nas nossas reflexões diárias. E nós vimos como esse Deus, até as leis humanas, a natureza, tudo lhe obedece. E eu amanhã terei uma palavra do Senhor para a sua vida, para concluirmos, né, encerrarmos com o nosso texto de Marcos 4, 35. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está no livro das Segundas Crônicas, capítulo 20, né? E também eu tenho série de reflexões nesse texto que o Senhor está me dando, que eu terei o privilégio de compartilhar com os irmãos. E eu acredito que, terminando esse estudo, ao decorrer desse tempo, que nós estamos no tempo de quarentena, né? Deus há de falar com você. Deus irá de edificar a sua vida. Por isso, eu estou convidando os irmãos, aqueles que puder, estejam conectados conosco, esteja compartilhando com outras pessoas, compartilhe essa página, né? Nós não estamos preocupados com o número, mas na verdade é que nós queremos alcançar mais pessoas
porque o tempo que nós estamos vivendo, as famílias precisam ouvir a mensagem do Senhor. Uma palavra de esperança. Uma palavra que possa direcioná-los, né? Porque a palavra do Senhor é a nossa bússola, que nos guia, que nos conduz. E eu quero aproveitar agora, compartilhar com vocês esse texto, e hoje eu estarei lendo com vocês o primeiro versículo até ao verso 6, tá? E ao decorrer da semana nós daremos a sequência, nós vamos descobrir, né, os grandes segredos que fez com que o rei Josafá obtesse vitórias no meio da calamidade, né, diante dos seus inimigos que se reuniram, né, que se levantaram contra o rei Josafá e o seu exército. E nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos. Sejam bem-vindos todos que estão chegando e que Jesus abençoe ricamente a vida de todos. A irmã Graça, a partir de Vila Carmela, Jesus te abençoe. Pastor Ismael, creio que está em linha. Jesus abençoe vocês, abençoe a irmã Sandra, toda a família e também a filha que está lá nos Estados Unidos. Cremos que está juntamente com os netos, o genro, estão por debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós não tememos, Deus está no comando. Os que estão chegando agora, abra comigo a sua Bíblia, 2 de Crônicas, capítulo 20, vamos ler os 6 versículos primeiros, tá? Diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Põe-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Até aí, nós, depois, na segunda-feira, farei a conclusão de Marcos 4, 35 a 41. A partir da terça-feira, nós daremos a sequência com esse estudo tão lindo que está no livro de Crônicas, né? E que narra a história do rei Josafá. Queridos irmãos, nós estamos vivendo momento muito difícil, podemos dizer entre aspas. Muito difícil porque a pandemia dividiu as famílias. A pandemia isolou os irmãos na fé. A pandemia colocou as pessoas nos 4 cantos de casas. E a pandemia trouxe medo, pavor
na vida de todos nós que somos seres humanos. A pandemia fechou as empresas. Esse vírus chamado Covid-19 ou coronavírus, ele está fechando os estabelecimentos e fez com que muitas pessoas no mundo estão perdendo o seu emprego, o ganha-pão do dia a dia. E olhando nessa situação que nós estamos vivendo, eu fui orando para Deus para que o Senhor nos direcionasse, para que o Senhor nos desse uma palavra. Porque lembra que a Bíblia fala no livro de Salmos que Israel passou nos momentos tão difíceis. E eles clamaram a Deus, e Deus enviou a sua palavra, e a palavra que o Senhor enviou para o povo de Israel, esta palavra sarou o povo, libertou o povo, deu a esperança ao povo. Eu entendo que em toda situação que nós podemos vivenciar, o nosso escape deve ser a palavra de Deus. Os nossos olhos devem voltar nas promessas do Senhor. E a Bíblia que nós lemos, ele narra essa história do rei Josafá. Josafá, sendo rei, liderando o povo de Israel, a Bíblia diz que ele foi surpreendido pelos inimigos. Há um povo, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. E esse povo se reuniram entre eles. Não era um exército. Era exércitos sobre exércitos. Se reuniram para atacar o rei Josafá, e juntamente com seu exército. A Bíblia diz, quando Josafá foi informado sobre os seus inimigos, que eles já estavam pertinho para atacar o rei, o seu povo, esse homem teve um medo. Josafá, ele teve um medo. Eu dizia na sexta-feira, nas minhas reflexões, todos nós, todo ser humano, ele sente medo. Nós sentimos medo. Mas quando nós olhamos aquilo que nós estávamos compartilhando na sexta-feira, o problema não é você ter o medo. O problema não é sentir medo. Nós sentimos medo. Tem pessoas que têm medo de escuridão, que não conseguem dormir num quarto escuro. Mas o problema é quando esse medo nos domina. Nós ficamos paralisados. Quando o medo nos domina, nós ficamos sem reação. Não conseguimos mais enxergar pela fé. E a Bíblia diz,
O Josafá teve um medo, verso 3. Mas ao contrário de tudo isso, embora que ele sentiu medo, porque ele reconheceu como ser humano, que ele foi apego de surpresa. E não era um exército. Era os moabitas, os filhos de Amon, os meunitas. 3 exércitos se reuniram para lutar contra um exército. Imagina só, suponhamos os Estados Unidos da América, a Rússia, a França, todo exércitos desses 3 países vão se reunir e para pelejar contra o exército brasileiro, ou contra o exército angolano, ou contra o exército de um país. Em primeiro lugar, como homem, ele não estava preparado, ele foi apego de surpresa. Em segundo lugar, que esses exércitos se reuniram para atacar Josafá. Josafá olhou para o exército e viu que não havia escape. Embora ele tendo exército, tinha soldados, homens preparados para a guerra, homens valentes que poderiam enfrentar os filhos de Moabes, os filhos de Amon e também esses filhos de Meunitas. Josafá fez o contrário. Ele mudou a estratégia. Ele não queria confiar nos seus próprios esforços. Ele não queria depositar a fé dele pelo exército humano. Embora que tinha homens preparados, capazes para enfrentar o inimigo, mas ele foi possuído pelo medo, ele teve o medo, perdão, e ele fez o contrário. Ele foi à busca da presença de Deus. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E pregoou jejum em todo Judá. A primeira lição que eu aprendo aqui com Josafá como nós havíamos compartilhado no Evangelho de Marcos, nós sempre somos surpreendidos com as tempestades da vida. Mas tudo que surge em nossas vidas, que nos pega por surpresa, ou nós fomos apego de surpresa, a primeira lição que eu aprendo com Josafá, nós precisamos retirar os nossos olhos naquilo que nós temos. Josafá tinha um exército, Josafá tinha armamento, tinha cavalos, tinha soldados, mas ele entendeu que precisava buscar o socorro divino, precisou abrir a mão de tudo e ele se direcionou na presença do Senhor. Eu creio que todas as vezes que nós nos deparamos com esse tipo de situações e recorremos a Deus, em primeiro lugar que nós agradamos o coração do Senhor, porque isso demonstra a quem está a nossa fé. A situação que está assolando a humanidade sobre o coronavírus
É o tempo que a igreja precisa buscar o Senhor. É o tempo que as famílias precisamos buscar ajuda de Deus. É o tempo que nós precisamos recorrer a Deus. Eu não estou falando que nós não precisamos dos médicos, nós não precisamos dos enfermeiros, não precisamos dos profissionais. Até os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os doutores, eles estão precisando da sabedoria que vem do Senhor. Eles estão precisando da direção que vem do Senhor. Eu creio piamente, irmãos, Deus usa medicina para trazer cura para os homens, para as famílias. Mas entenda que a medicina sem Deus é nada. O remédio sem a ação de Deus é uma droga simplesmente. Não é aquele paracetamol que eu tomo que vai sarar, a minha enfermidade. Porque nós temos história de muitas famílias que vivem por debaixo das drogas, que é remédio. Para dormir precisa de remédio. Para aliviar aquela dor precisa de remédio. Só para dizer para você, o remédio em si não cura, não concede cura para o ser humano. A cura verdadeira vem de Jesus Cristo, o Nazareno. É Deus estendendo as mãos sobre a medicina, sobre o remédio. E a pessoa, o ser humano, ele pode receber a cura. É Deus usando os profissionais. É o Espírito Santo direcionando os médicos, enfermeiros, cientistas. Porque eu entendo, Deus é o dono da medicina. Deus é o dono da ciência. Deus é o criador da medicina. Então a medicina, sem se depender de Jesus Cristo, não há nada que o homem possa fazer. Como eu compartilhava com os irmãos na sexta-feira, existem situações que fogem da mente humana, da lógica humana, que o próprio médico chega e diz: olha, eu não sei mais o que fazer, não há mais a possibilidade. Mas Deus, nesse exato momento, Ele manifesta o seu poder em nossas vidas. Então, tudo que acontece conosco deve nos aproximar da presença de Deus. A calamidade que nós estamos vivendo é o tempo de nos aproximar de Deus. É o tempo de buscar Deus. Quando é que nós devemos orar? Nós precisamos orar todos os dias. Como diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que o apóstolo Paulo diz, nos ensina, devemos orar sempre. Nós não devemos orar esperando que o problema chegue. Não. A nossa vida diária deve se basear em oração. Nós precisamos respirar a vida de oração. Como Jesus respirava a oração, respirava o ar de oração. Nós precisamos orar dia após dia. Mas também, em segundo lugar, quando nós estamos com medo, como nós aprendemos com Josafá, nós precisamos nesse exato momento
orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, clame a Deus, suplique a Deus, rogue ao Senhor. Porque quando você se aproxima da presença de Deus em oração, a presença de Deus nos visita. E de repente, o medo que estava a tentar possuir a nossa alma, aquele medo já vai indo embora. Sabe o que acontece? De repente começa a chegar em nós o bálsamo do Senhor. A paz começa a dominar a nossa alma. A tranquilidade. Opa! De repente, os teus olhos estavam muito mais fixos no problema. Agora, os teus olhos começam a voltar para o Senhor. De repente, Deus começa a trabalhar a sua fé, a minha fé. Agora eu começo a acreditar nas promessas de Deus. Aleluia! Eu agora começo a acreditar, enxergar. Pera ali, há um Deus todo-poderoso. Eu tenho medo de 3 exércitos falando no lugar de Josafá. Mas quando ele se aproxima de Deus, eu tenho essa plena certeza que ele agora, pela fé, ele enxergou o exército tão poderoso que Deus tem para nos defender. Queridos irmãos, nós, enquanto vivemos nessa terra, como eu dizia, sempre teremos problemas, seremos surpreendidos com tempestades, enfermidades, falta de dinheiro, perda de emprego. O medo vai bater na porta das nossas casas. Mas nós precisamos aprender com Josafá. Precisamos recorrer a Deus. Deus é o socorro bem presente na angústia. Precisamos recorrer ao Senhor. Precisamos clamar a Ele, pedir auxílio do nosso Deus. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo domine a sua alma. Não deixe que o medo priva você de enxergar a soberania e o poder de Deus. Ao contrário, o medo deve te aproximar da presença do Senhor. Quando o medo nos visita, ele está simplesmente revelando a nós a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o quão fracos somos nós, que nós dependemos sempre de um ser superior. Josafá abriu a mão de todos os recursos que ele tinha. Ele tinha um exército, ele tinha soldados, ele tinha cavalos, ele tinha armamentos, mas ele abriu mão de todos os recursos, porque ele entendeu que precisava do auxílio do Todo-Poderoso. E quando nós abrimos mão de todos os recursos que estão à nossa volta, e nós nos direcionamos ao Senhor, confiamos a Deus, buscamos a face do Senhor, e Deus, Ele se revela, Ele age, Ele opera, Ele estende a sua mão, Ele entra em ação. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos buscar Deus quando o medo está a visitar a nossa alma. Veja bem, a Bíblia diz que ele não somente buscou o Senhor, mas ele criou estratégias. Ele apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar a face do Senhor. Glórias a Deus! Que momento maravilhoso! Que povo abençoado! Que entendem que o socorro que nós estamos precisando não vem da medicina, não desprezando a medicina. A medicina é tão importante, mas estou dizendo, vou repetir dizer, você só recebe um milagre, cura, não por causa da medicina, mas Deus pode usar os médicos. Deus usa a medicina para realizar a cura em nossas vidas. Mas a medicina em si mesmo, sem a ação de Jesus Cristo, não pode operar, realizar cura na vida de ninguém. Mas é importante que nós aprendamos com o rei Josafá. Ele congregou o povo. Que líder abençoado! Um líder espiritual. Ele influencia todos os liderados. Um líder espiritual, ele não confia na sua bagagem. Um líder espiritual, ele não confia nas suas capacidades, ele não coloca confiança nos recursos que ele tem. Ele não confia na sua sabedoria, no seu poder. Esse rei era um rei liderando o povo de Judá. Tinha tudo de menosprezar a presença de Deus. Ele tinha tudo. Mas como ele conhecia Deus, como ele sabia quem é Deus, Josafá abriu mão de todos os recursos que ele tinha. Ele apregou jejum. Ele convidou todo o povo de Judá. E a Bíblia diz, o povo saía de quatro cantos, vinham para buscar a face do Todo-Poderoso. Aleluia! E por que não as igrejas? Em tudo que está acontecendo no mundo, nos nossos países, por que não pregoemos o jejum? Não é um tempo que a igreja poderia se reunir, pregoar jejum nos nossos quartos, onde estamos, nas nossas casas, com as nossas famílias, de jejuns, e buscar o auxílio de Deus, clamar a Deus. Irmãos, e todos aqueles que estão me assistindo, essa praga, esse vírus, esse Covid-19, somente Deus é capaz de remover essa praga na face da terra. Mas eu e você, como igreja de Jesus Cristo, nós deveríamos estar no altar do Senhor, clamando as misericórdias de Deus, buscando Deus em jejuns e oração. Esse tempo de quarentena não é um tempo de sentar simplesmente nas nossas casas. Não é tempo que você está ali na sua casa 24 horas por dia, só recebendo as notícias da mídia que está bombardeando a sua fé, notícias ruins 24 horas à frente da televisão, recebendo vídeos no WhatsApp, no Facebook, que não está edificando as nossas vidas, que diminui a nossa fé, que não acrescenta a nossa fé. Mas esse tempo de quarentena é o tempo que nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. É o tempo que as famílias precisam se reunir na presença de Deus.
É o tempo que as nossas casas devem ser transformadas no altar de Deus. É o tempo de jejuar. É o tempo de clamar. É o tempo de orar. É o tempo de buscar o Todo-Poderoso. Porque sabemos que a situação que estamos vivendo fugiu da lógica humana. Nenhum homem na face da terra está tendo o controle desse vírus. Ninguém. Mas lembras que quando Josafá foi surpreendido em tudo que ele estava vivenciando, ele reconheceu: há um Deus, há um Deus, há um Deus. Existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus soberano, existe um Deus incomparável. Eu preciso buscá-lo, eu preciso clamá-lo. O que ele fez? Ele ordenou o jejum, ele ordenou todas as famílias que jejuasse, que buscasse a presença do Senhor. Aleluia! Você não pode ficar olhando simplesmente do que a mídia está oferecendo a nós. Mas é o tempo, eu e você precisamos clamar. É o tempo que nós precisamos buscar a face do nosso Deus. É o tempo de clamor à igreja, pastores. É o tempo de ordenar as suas ovelhas que jejuem, que orem. É o tempo de voltar na presença do Senhor. É o tempo de buscarmos o socorro. Ele disse no verso 3, ele pregou o jejum. 4, Judá se congregou para pedir socorro. Judá se congregou para suplicar a Deus. Judá se congregou para clamar as misericórdias do Senhor. O povo de Judá se congregou para clamar o auxílio, buscar a ajuda da parte de Deus. É o tempo de clamor. Não é o tempo de ficar 24 horas no WhatsApp. Não é o tempo de ficar 24 horas à frente da televisão. Não é o tempo de ouvir 24 horas recebendo notícia de um maldito vírus. É nessa fase que demonstra quem conhece Deus e quem confia no Senhor. É o tempo de transformar a sua casa, a minha casa, num lugar do altar de Deus. É o tempo de buscar Deus em comunhão. É tempo de aumentarmos as nossas. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando eu e você nos colocamos de joelhos na presença do Pai, Deus não resiste. Deus ouve o nosso clamor. Deus se coloca de pé. E Deus libera uma palavra profética para sarar as nossas famílias, os nossos países. É tempo de clamor. Diga comigo, é tempo de clamor. Diga para o seu irmão, é tempo de clamor. Diga para os seus filhos, é o tempo de clamar, de pedir auxílio da parte de Deus. Ele buscou Deus. Teve medo? Buscou o Senhor, porque confiava em Deus. Ele teve medo, porque reconheceu as suas limitações. Ele reconheceu as suas limitações. Eu me coloco no lugar de Josafá e estou olhando ele dizendo: eu sou um homem limitado, eu não vou conseguir vencer essa batalha. E nas suas limitações ele reconheceu a grandeza de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nas suas limitações ele reconheceu a grandeza, o poder, a majestade do nosso Deus. Quando nós estamos com medo,
O medo deve nos purar, deve nos empurrar na presença de Deus. Mas quando nós estamos com medo, nós precisamos olhar para nós. Somos homens e mulheres limitados, mas precisamos de um ser soberano. Precisamos de alguém superior. Precisamos de alguém que está acima de vírus. Precisamos de alguém que domina os céus e a terra. Precisamos de alguém, aquele que criou o universo. Precisamos de alguém, aquele que nos criou. E esse é Jesus Cristo Nazareno, que nós estamos precisando, que eu e você precisamos buscar o auxílio dele. Buscar o auxílio. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que se afasta de Deus e confia mais nos médicos. Malditos seremos se nos apartarmos do Senhor e confiar mais nos governadores. Malditos seremos se nos afastarmos de Deus e confiar mais no presidente da República. Mas bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor dos exércitos, porque quando nós buscamos Deus, confiamos em Deus, a mão do Senhor estará sobre as nossas vidas. A mão do Senhor estará sobre as nossas famílias. A mão do Senhor estará sobre a nossa nação. O sangue de Jesus Cristo estará cobrindo a nossa nação. O sangue de Jesus Cristo estará cobrindo as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo estará cobrindo as nossas famílias. E nós podemos vencer o vírus Covid-19 pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias ao nosso Criador! Aleluia! Aleluia! Volte na presença do Pai. Saia da realidade humana. Desconecta-se da realidade humana. É o tempo de se desconectar. É o tempo de se desconectar de tudo que está à nossa volta. Mas é o tempo de nos conectar com Deus. Aleluia. É o tempo de voltarmos na presença do Pai. É o tempo, eu e você precisamos agora abrir mão de todos os recursos, de tudo que está à nossa volta. Vamos, igreja. Vamos buscar o Todo-Poderoso. Vamos clamar o auxílio de Deus. Vamos buscar a presença do Pai. Vamos clamar dizendo para Ele, como disse o Josafá. Veja bem, toda a cidade e de todos os povos veio gente para buscar ao Senhor. Começou com líder, começou com pastor. Eu aqui deixo uma palavra para os meus pastores, para todos os pastores no mundo. O tipo de ministérios que nós estamos exercendo vai determinar o tipo das ovelhas que nós teremos na nossa liderança. Se o pastor não crê no poder, na vida de oração, ele não terá ovelhas que oram. Se o pastor não crê no sobrenatural de Deus, terá uma igreja que não haverá ação de Deus, o poder de Deus. Se eu, pastor, creio no poder de Deus, busco Deus, vou jejuar, a minha igreja, creio como não vão entrar nesse tipo de vida. Seguirão essa vida, crerão no poder de oração. Josafá teve a ideia de buscar a face do Senhor. E ele congregou todas as famílias. Sabe o que aconteceu? Todo o povo foi à busca da presença do Senhor. Porque o líder, ele cria
no poder de oração. O pastor que liderava o povo, ele acreditava no poder de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele estava no trono, mas que ele colocou no trono era o próprio Deus. Quando nós menosprezamos o poder de Deus, quando nós menosprezamos a vida de oração, não esperemos a ação de Deus, não esperemos o poder de Deus. O nosso ministério será um ministério sem a unção de Deus, sem o fluir do Espírito Santo. Nós, os pastores, precisamos reconhecer isso. E precisamos buscar Deus 24 horas por dia, para que os nossos liderados, as nossas ovelhas, possam ser influenciadas com a graça de Deus, com o poder de Deus. Pai, veja o verso 5. Nós estamos terminando. Que Deus abençoe você. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Olha as palavras desse homem abençoado. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Oh, glória a Deus. Não és tu Deus nos céus? Ele está dizendo que não existe outro Deus. Só o nosso Deus que está nos céus. Ele. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Deus não somente, ele reina nos céus, mas também ele domina todos os reinos dos povos. Você está entendendo isso? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu posso ouvir um glória a Deus aí. Aleluia. Josafá tinha consciência de que ele servia. E esse Deus que ele servia, segundo o conhecimento de Josafá, ele era o único que dominava os céus, mas também o único Deus que domina os reinos dos povos. E o único que tem o poder nas mãos dele para salvar as nações. E ninguém resiste e pode resistir pelo poder do nosso Deus. Que maravilha! Que convicção! Que convicção! Não é as palavras que saem de ponta da língua para fora. Não. Quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, eu tenho a plena convicção do que eu falo. Tenho a plena convicção das palavras que estão saindo no meu coração. O nosso Deus, ele criou o universo. Ele criou você, criou a mim. Ele está nos céus, mas ele está aqui no meu coração, está no seu coração. Ele está dominando a face da terra. Ele é o dono dos céus, ele é o dono da terra. Ele é o dono dos continentes. Ele é o dono de raças, povos, línguas, nações. Pertence ao Senhor. Ele não somente domina os céus, mas também ele domina sobre todos os reinos dos povos. Você está entendendo isso? E nas mãos dele só há poder. Por isso que Josafá busca o Deus. Quando você reconhece que Jesus Cristo, ele se tornou o Senhor dos senhores e Rei dos reis, que ele agora tem um poder dos céus, da terra, por debaixo da terra, que toda língua, todos os joelhos se dobrará na face dele,
e toda língua confessará que Ele é o Senhor e Salvador para a glória do Pai, então você pode buscá-lo, você pode clamá-lo, porque agora o que a Josafá está confessando, dizendo: Senhor, em nós mesmos não há força, mas em ti há todo o poder. Em nós há limitações, mas em ti há todo o domínio. Em nós mesmos somos limitados, mas em que o Deus que nós cremos, que servimos, que os nossos antepassados serviram, é o único que domina os reinos da terra. Então, olha a dimensão, a grandeza, a profundidade do Deus que nós servimos. Que essa convicção te leve mais na presença de Deus. Que essa convicção alimente o seu coração. Que essa convicção vai nutrindo a sua alma. Vai aumentando a sua fé. Para que os seus lábios comecem a confessar palavras de Deus, promessas de Deus. As palavras de Jesus Cristo têm poder. Tem poder. É tempo de clamor. É tempo de jejuar. É tempo de pedir socorro da parte de Deus. Estou terminando a minha reflexão. O coronavírus está aí, mas do outro lado nós temos um Deus Todo-Poderoso. A enfermidade que está no seu corpo, eu estou te apresentando que temos um Jesus Cristo Nazareno Todo-Poderoso, que Ele é soberano. Ele pode te sarar. Ele pode te remover nessa cama, nesse leito que você está. Ele pode solucionar o problema que está na sua vida. Volta para Jesus. É o tempo de fechar nossos quartos, clamar pelas nações, clamar pelas famílias. O coronavírus não é mais poderoso que o nosso Deus. Lembra que Josafá falou? O que Josafá falou? Que o nosso Deus, Ele domina os céus. Ele domina a terra. Ele domina os reis. Ele domina os presidentes. Ele domina os seres humanos. Ele domina o capeta. Ele domina os demônios. Ele domina as enfermidades. Ele está acima de tudo. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus está acima de tudo e de todos. Aleluia. Que Deus nos mova e nos leve mais na presença dele. Você tem medo? Permita que esse medo te leve na presença de Deus, mas que não domine a sua alma, que não domine a sua visão espiritual, que não leve pavor no seu coração, mas que esse medo te aproxime mais, que sirva como veículo que vai te levar na presença de Deus. Posso ouvir amém? Você tem medo? Permita que o medo revela a você as suas limitações, as suas fraquezas, que você precisa de um ser soberano, de um ser divino, de um ser capaz, de um ser todo-poderoso, e que você possa pedir o auxílio, o socorro da parte de Deus. Você tem um medo? Permita que o medo abra os teus olhos espirituais e que você possa menosprezar todos os recursos humanos que você tem, que está à sua volta, como Josafá fez. Ele tinha o exército, ele tinha soldados, ele tinha cavalos, ele tinha armamento, mas ele menosprezou tudo isso porque ele sabia, somente Deus poderia lhe conceder a vitória. Você tem medo?
Permita que o medo sirva como um veículo que vai te levar em jejum, em oração, te leva na presença do Pai e que você confie nas promessas de Deus, que Deus está aí para poder operar. E quando você clama, quando você suplica, quando você se humilha na presença de Deus, a Deus se revela, Deus age e a mão do Senhor estará estendida, não somente na sua vida, não somente na sua família, não somente pela nossa nação, mas por todas as famílias que estão infectadas na face da terra. O poder de Deus há de se manifestar e Deus será glorificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus da graça e Deus da glória nos abençoe ricamente e poderosamente, para que as nossas vidas sejam pautadas nas lições que nós compartilhamos, que essas lições possam tornar um rio de água viva nos nossos corações. Deus te abençoe ricamente. Você que está me assistindo, que quer visitar a minha página no YouTube, Pastor Nunes Patak, vai lá, se inscreva, clica, deixa uma mensagem lá. Nós estamos começando a gravar agora as mensagens, porque o Senhor falou comigo e nós queremos alcançar milhares de pessoas na face da terra pela mensagem da salvação. Que Deus nos guarde e nos livre de todo vírus que está se alastrando, está se expandindo na face da terra. Que as nossas famílias estejam por debaixo de sangue de Jesus Cristo, cobertos, protegidos na presença do nosso Senhor. Você que está aí me assistindo, se existe uma enfermidade na sua vida, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, estou declarando o poder de Deus na sua vida. Que a mão do Senhor te toque agora. Que a mão do Senhor visite a tua vida e receba a cura em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que a cura de Jesus visite o teu lar, visite a sua família e que visite todas as nações da face da terra. Que Deus nos abençoe. Um bom almoço e um bom domingo. À noite nós teremos uma outra reflexão para a sua alma. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças, te damos louvor, adoração, celebramos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por ter falado comigo. Obrigado, Senhor, por ter falado por cada pessoa nos assistindo. Permita que a tua palavra, Senhor, renova as nossas vidas. E obrigado, porque nós temos na Bíblia modelos de homens e mulheres que nós aprendemos. E através da tua palavra recebemos instruções que nós podemos seguir. Pedimos que o teu Espírito Santo promove a vida da intercessão, o desejo de orar, de buscar a tua face na vida de todas as famílias espalhadas na face da terra. Muito obrigado, porque quando nós, igreja, filhos de Deus, oramos, buscamos a tua face, o Senhor se revela. O Senhor age, o Senhor opera e o Senhor apazigua qualquer tempestade que está tentando assolar as nossas vidas. Permita que essa mensagem edifique a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo e que estarão acompanhando através das redes sociais. Te damos graças, louvores e abençoe todas as famílias na face da terra. Que a tua graça visite cada pessoa e que a tua mão poderosa esteja na vida de cada um. Assim te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.